Olá a todos. Dando continuidade à disciplina de tecnologia de bebidas, hoje na nossa quarta aula vamos falar sobre tecnologia da produção de cerveja. O que é cerveja? Cerveja é uma bebida proveniente da fermentação de um extrato aquoso açucarado, chamado de mosto, obtido a partir de cereais maltados, que geralmente é a cevada. Esse mosto vai ser adicionado de lúpulo, o qual vai transmitir o sabor amargo e aroma à cerveja. Adiciona-se também a levedura, para promover a transformação desses açúcares em álcool, e adiciona-se também CO2. Então, um breve histórico. O monumento, conhecido como Pedra Azul, que se encontra hoje exposto no Museu do Louvre, em Paris, datado dos primórdios da civilização suméria, contém inscrições sobre como se produzia cerveja naquela época. Na Idade Média, que a cerveja passou a ser produzida nos mosteiros e deu os primeiros passos para tornar-se essa bebida nobre de sabor ligeiramente amargo. A cerveja chegou ao Brasil em 1808, trazido pela família real portuguesa de mudança para o então Brasil Colônia, mesmo antes da gente ter aqui a refrigeração. Como está hoje o mercado nacional de cerveja? É o quarto mercado em volume de cerveja, produzindo em torno de 14,1 bilhões de litros ao ano. É o nono em consumo por pessoa per capita. Consumimos em torno de 62 litros por habitante brasileiro por ano. Na saída da fábrica, seu custo é um dos menores do mundo, ou seja, o brasileiro tem grande eficiência em produzir cerveja. Porém, até chegar ao consumidor final, a cerveja sofre a incidência de uma série de tributos que encarecem o produto. O setor no Brasil hoje emprega mais de 200 mil pessoas e não para de crescer. São hoje mais de 1.000 cervejarias registradas no Brasil. E o próximo gráfico vai ilustrar isso de forma bem interessante. Então, até 1999, tínhamos registradas no mapa apenas 33 cervejarias. 10 anos depois, em 2009, ainda tínhamos poucas, 105 cervejarias registradas no Brasil. Mas, a partir de 2013, a gente começou a ter um crescimento quase que exponencial de unidades registradas produtoras de cerveja, chegando ao final de 2019 com 1.209 cervejarias registradas no Brasil. Quais são os benefícios do consumo moderado da cerveja? Então, a Associação Nacional de Varejistas de Cerveja dos Estados Unidos e a Ambev do Brasil adotaram o seguinte lema: cerveja é saúde. Essa afirmação deve-se a pesquisas realizadas que indicaram que o consumo moderado de cerveja pode trazer alguns benefícios. Em uma dessas pesquisas, que utilizou 70 mil enfermeiras, constatou-se que as que bebiam cervejas eram menos hipertensas do que aquelas que consumiam vinhos e destilados. Outra pesquisa utilizou uma amostragem de 120 mil homens e concluiu que os consumidores de cerveja apresentavam menos risco de doença coronária do que os bebedores de vinho e destilados. As pessoas que não são apreciadoras da bebida poderão usufruir dos seus benefícios através da levedura de cerveja, que, entre outras coisas, alivia o cansaço, aumenta as defesas do organismo, regula a função intestinal e melhora a textura da pele, dos cabelos e das unhas. Cerveja contém fibras oriundas dos grãos de cevada e isso aumenta a quantidade de fibras naturais do organismo, ajudando na função intestinal, encurtando o tempo de digestão e absorção dos alimentos e reduzindo assim as probabilidades de câncer do colo, além de aliviar a prisão de ventre. Cerveja possui alto valor nutritivo e é fácil e rapidamente assimilada pelo organismo. Cervejas são ricas em vitaminas, sobretudo as do chamado complexo B. A vitamina B1 auxilia no funcionamento dos músculos, nervos e cérebro. A B2 colabora para a manutenção dos tecidos. A B5 atua no metabolismo dos carboidratos e gorduras. Os minerais, como cálcio e fósforo, são essenciais para a composição dos ossos e o potássio, junto com o cálcio,
assegura, entre outros benefícios, o bom funcionamento do coração. E o consumo moderado, que ele pode trazer de benefícios? Melhoria da capacidade física, redução dos estados ansiolíticos e depressivos, diminuição das pressões sistólicas e diastólicas, redução dos riscos de infartos e cardiopatias em geral, além de garantir maior resistência contra infecções. Entende-se como consumo moderado a ingestão diária média de 1 litro de cerveja, que corresponde a, no máximo, 40 gramas de álcool puro por dia. Ou seja, a pessoa pode ingerir costumeiramente entre 2 e 3 latas, no máximo, de cerveja por dia. E os malefícios? O álcool também é conhecido como fator de risco por lesar a mucosa gástrica e por provocar cirrose hepática, pressão alta e complicações gastrointestinais, como úlceras e gastrites. Estudos epidemiológicos sugerem que o álcool possui papel fundamental na carcinogênese, especialmente para cânceres de boca, faringe, laringe, esôfago e estômago, devido ao fato de ter efeito maior nos tecidos diretamente expostos durante o consumo e por agir sinergeticamente com o tabaco. A cerveja é uma bebida alcoólica e, como tal, o abuso pode acarretar consequências graves à saúde. Estudos prospectivos mostram que a gordura localizada no abdômen é fator de risco para doenças cardiovasculares, diabetes mellitus e alguns tipos de cânceres, como de mama, de ovário e de endométrio. Entretanto, os estudos que avaliaram o consumo de cerveja, quase todos encontraram associação positiva com o acúmulo de gordura abdominal. Cervejas são classificadas em 5 itens pela legislação nacional. Quanto ao extrato primitivo, em cerveja leve, apresentar extrato primitivo igual ou superior a 5% e inferior a 10,5% em peso. O que chamamos de extrato primitivo? É aquele material que deu origem aos açúcares para fermentação e posterior produção de álcool pelas leveduras. Cerveja comum, apresentar extrato primitivo igual ou superior a 10,5% e inferior a 12,5% em peso. Cerveja extra, apresentar extrato primitivo igual ou superior a 12,5% e inferior a 14% em peso. E cerveja forte, apresentar extrato primitivo igual ou superior a 14% em peso. Quanto à cor, cerveja clara, a que tiver cor correspondente a menos de 20 unidades EBC, unidade da European Brewery Convention. Então, esse é um exemplo de uma cerveja clara. Cerveja escura, a que tiver cor correspondente a 20 ou mais unidades EBC. Este é um exemplo de uma cerveja escura. Com a cor, o Standard Reference Method, o SRM, também traz uma determinação de cor pela absorvância da amostra numa cubeta de 1 centímetro, usando um feixe monocromático de 430 nanômetros, que é o comprimento de onda ao qual as cervejas apresentam uma maior diferença entre elas. Na Europa, a European Brewing Convention desenvolveu outra escala que foi designada de escala EBC. A relação entre essa escala e a americana é a seguinte: EBC igual a SRM vezes 1,97. Classificação quanto ao teor alcoólico. Então, cerveja sem álcool ou cerveja desalcoolizada, aquela cujo conteúdo alcoólico é inferior ou igual a 0,5% em volume. Cerveja com teor alcoólico reduzido ou cerveja com baixo teor alcoólico, aquela cujo conteúdo alcoólico é superior a 0,5% em volume e inferior ou igual a 2% em volume. E cerveja, aquela cujo conteúdo alcoólico é superior a 2% em volume. Classificação quanto à proporção de matérias-primas. Cerveja, quando elaborada a partir de um mosto cujo extrato primitivo contém no mínimo 55% em vez de cevada malteada
e no máximo 45% de adjuntos cervejeiros. Cerveja 100% malte ou cerveja puro malte, quando elaborada a partir de um mosto cujo extrato primitivo provém exclusivamente de cevada malteada ou de extrato de malte, segundo definido no artigo 4º. 3. Cerveja 100% malte de, nome do cereal malteado, ou cerveja puro malte de, nome do cereal malteado, quando elaborada a partir de um mosto cujo extrato primitivo provém exclusivamente de outro cereal malteado, por exemplo, milho, cevada, milho, centeio, trigo, etc. E, 4. Cerveja de nome do cereal ou de cereais majoritários, malteados ou não, quando elaborada a partir de um mosto cujo extrato primitivo provém majoritariamente de adjuntos cervejeiros, sendo que esta poderá ter um máximo de 80% em peso da totalidade dos adjuntos cervejeiros em relação ao seu extrato primitivo e o mínimo de 20% em peso de malte de cevada ou malte de nome cereal utilizado, por exemplo, trigo. Ou quando 2 ou mais cereais contribuírem com a mesma quantidade para o extrato primitivo. Todos devem ser citados na denominação, por exemplo, cerveja de trigo e cevada. 5. Quanto à fermentação. Então, nós temos na classificação cervejas de alta fermentação, como as cervejas ales, podem ser claras, suaves, amargas. Temos exemplos de porter, barley wine, stout, alt beer, coach. Cervejas especiais, como as trapistas, as ales, as saisons, as weizenbiers. E o que tem a ver essa questão de ser uma cerveja de alta fermentação? Na fase de alta fermentação, a levedura sobe à superfície. O tipo de levedura mais utilizado é a Saccharomyces cerevisiae. É uma fermentação com temperatura mais alta, geralmente entre 18 e 22 graus, e isso proporciona uma turbulência maior, mantendo as leveduras mais altas no fermentador. Cerveja de baixa fermentação. As lagers, como as pilsens, as Dortmunders, Malzbiers, Wiener, Marzen, Mantinger, Bock, Doppelbock, Rauchbier, entre outros. A levedura utilizada sedimenta e deposita-se no fundo do tanque, não é tão turbulento. Tipo de levedura Saccharomyces cerevisiae ou Pasteurianus. Temperaturas geralmente mais baixas, entre 8 e 12 graus. Isso também proporciona que elas fiquem mais no fundo do tanque, gerando menos turbulência. E cervejas de fermentação espontânea, como as lambics, as guices e as faro. Leveduras selvagens existentes no ambiente onde essa cerveja está sendo produzida, geralmente em tanques abertos, que vão fornecer a força de fermentação dessas cervejas. Então vamos falar agora um pouco mais sobre a produção propriamente dita das cervejas. Então, o que a gente vai precisar para fazer cerveja? As principais matérias-primas. Precisa do malte, que é obtido da cevada. Eu vou explicar o que é malte. Então, o que é cevada no campo ainda. A gente pode substituir parte desse malte pelos adjuntos. São materiais que também fornecem carboidratos para o mosto cervejeiro. Como, por exemplo, xaropes de cereais, que vão fornecer mais sacarose, glicose, maltose, etc. Lúpulo fornece óleos essenciais e resinas amargas. Então, aqui é a flor do Humulus lupulus, nosso famoso lúpulo. Vai prover aroma e amargor à cerveja. Água, que é o nosso maior ingrediente. E leveduras, podem ser Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces albergensis, pastorianus, entre outros. Aqui, um exemplo de Saccharomyces. Com cerveja. Malte da cevada e o lúpulo podem ser substituídos pelos extratos. Então, isso é interessante para quem quer produzir cerveja. Parte da cevada pode ser substituída também por outros cereais, como arroz, trigo, centeio, milho, sorgo, aveia, soja e até mesmo raízes, como mandioca e batata.
No Brasil, só era permitido os 5 primeiros, só que a legislação mudou em 2019, deixando ela um pouco mais ampla. Concentração alcoólica pode passar de 10%, mas o normal é encontrar cervejas entre 4% e 6% de teor alcoólico. Então, água. Para produzir cerveja, a gente tem que ter uma preocupação muito grande com a água. A água é, pela quantidade, a principal matéria-prima no decorrer de um processo cervejeiro, pois aproximadamente 92% a 95% do peso da cerveja é constituído de água. Por esse motivo, as indústrias cervejeiras localizam-se em regiões onde a composição da água é relativamente uniforme e de boa qualidade. Na natureza, toda água contém sais dissolvidos, possuindo-os em quantidades diferentes de acordo com a região. Se a quantidade for alta, a água passa a ter gosto conforme os sais nela dissolvidos. Além disso, as águas naturais podem possuir matéria orgânica e compostos gasosos, que, além de gosto, comunicam-lhes odor. Desse modo, a quantidade dos sais dissolvidos e dos compostos orgânicos presentes na água influenciam diretamente os processos químicos e enzimáticos que ocorrem durante a fermentação e, consequentemente, na qualidade da cerveja produzida. Claro que, antes de produzir cerveja, as cervejarias tratam a água de acordo com o produto que será produzido. No entanto, se a água não for de boa qualidade ou não apresentar composição química adequada, poderá ser tratada por diferentes processos visando purificá-la e, se necessário, efetuar algumas modificações nos níveis de íons inorgânicos apresentados. As águas utilizadas em microcervejarias, provenientes de um modo geral da rede pública ou de poços, devem ser regularmente analisadas quanto à dureza em carbonatos e avaliados quanto ao odor, sabor, coloração e turbidez, e, em intervalos maiores, submetidos a uma análise mais completa, incluindo exames microbiológicos. Alguns dos requisitos básicos para obter água cervejeira de qualidade são: seguir padrões de potabilidade, apresentar alcalinidade de 50 mg por litro ou menor, preferencialmente inferior a 25 mg por litro, e possuir concentração de cálcio ao redor de 50 mg por litro. A cevada. Cevada é uma planta da família das gramíneas, parente próximo do trigo, e sua cultura é efetuada em climas temperados. No Brasil, é produzida em algumas partes do Rio Grande do Sul durante o inverno. Na América do Sul, a Argentina é grande produtor. Vem crescendo um pouco no Brasil o plantio de cevadas geneticamente melhoradas, e a gente já tem casos de plantações, inclusive em Minas, São Paulo, Paraná, etc. Então, esse é um exemplo da cevada. Malte. O termo técnico malte define a matéria-prima resultante da germinação sob condições controladas de qualquer cereal. Pode ser cevada, arroz, milho, trigo, aveia, sorgo, triticale, etc. Então, a princípio, qualquer cereal pode ser malteado, considerando, entre outros fatores, o seu poder diastásico e o seu valor econômico. Então, o que a gente quer dizer com o seu poder diastásico? É a quantidade de enzimas presentes nesse cereal que podem ser formadas durante a transformação do grão em malte. Ou seja, o processo de malteação para a indústria cervejeira é necessário que se desenvolvam enzimas específicas que durante o processo cervejeiro vai transformar o amido presente no grão em açúcar fermentescível. Nas grandes cervejarias, então, o malte é o grão de cevada, que foi submetido a um processo de germinação controlada para desenvolver enzimas e poder modificar o amido, tornando-o mais macio e solúvel. Então, o processo de maltagem. Esse processo consiste, basicamente, em colocar o grão de cevada em condições favoráveis à germinação, deixar que essa germinação ocorra e interrompê-la tão logo o grão tenha iniciado o processo de criação de uma nova planta, ou seja, emitindo radícula, que serão as futuras raízes, ou emitindo a plântula, que será a futura planta. Nessa fase, o amido do grão apresenta cadeias menores do que na cevada, o que o torna menos duro e mais solúvel. No interior do grão, formam-se enzimas que são fundamentais para o processo de fabricação de cerveja.
A germinação, então, é interrompida por secagem a temperaturas controladas, de modo a reduzir o teor de umidade sem destruir as enzimas formadas. Ou seja, por secagem a gente consegue eliminar a parte vital da germinação, deixando presente as enzimas formadas. Então, aqui só para a gente ilustrar, a gente tem um embrião onde que vai emitir a nova plântula, a ação das enzimas, que é primordial para o processo de transformação da cevada em malte. Então, a gente tem formação de beta-glucanase, estilanase, alfa-amilase e beta-amilase, muito importante no processo cervejeiro, além de protease. Elas vão modificando o endosperma, que tem o armazenamento do amido, que são os açúcares de reserva, e a semente faz isso no processo germinativo para prover açúcares, ou seja, energia, para o embrião, enquanto ele não é capaz de transformar a energia solar em energia. Então, é um mecanismo de energia de reserva. O malte dispensa a apresentação como um dos ingredientes da cerveja. Mas você sabe como funciona o processo de transformação da cevada em malte? A Ambev abriu as portas da sua maltaria de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, para vermos como é feita essa parte da elaboração da cerveja. Tudo começa no campo. Milhares de hectares de cevada são plantados por produtores locais. Depois de colhido, o grão da cevada é armazenado em silos na maltaria, onde é classificado e testado. O passo seguinte consiste em lavar a cevada. Os grãos ficam 5 horas mergulhados em água. Depois, passam outras 18 horas em um local seco. Passam por mais um banho de 4 horas e mais 7 horas em local seco antes de começar a germinar. Esse processo de hidratação e secagem é conhecido como maceração. Depois da maceração, a cevada é transferida para um ambiente fechado, com umidade e temperatura controladas. Esse processo dura 80 horas. Quando os grãos atingem os teores ideais de enzimas com a germinação, a cevada vai para uma estufa, onde passa por um processo de secagem ou torrefação. Em média, a cevada demora 20 horas para secar. Após essa secagem, os grãos de cevada tornam-se grãos de malte. Dependendo da intensidade da secagem, o malte pode assumir aromas e colorações diferentes, como caramelo, café e chocolate. Esses grãos de malte são armazenados e seguem para as cervejarias, onde são misturados ao lúpulo, à água e ao fermento para a fabricação da cerveja. De janeiro a outubro, a produção de cerveja no país somou 10,8 bilhões de litros, volume 1,8 inferior ao registrado no mesmo intervalo do ano passado, segundo dados compilados do Sicope. O recebimento e armazenamento do malte nas empresas. A gente, então, tem milhares de toneladas chegando todos os dias nas grandes cervejarias e elas são armazenadas em grandes galpões ou silos. Então, em grandes empresas, o malte é recebido a granel a partir de caminhões e armazenados em silos. Chegou na indústria. A gente precisa, então, transformar todas as matérias-primas em cerveja. Então, a partir do malte, o que a gente vai fazer? Moer esse malte. Então, no início da produção, o malte é enviado até moinhos, que possuem como função promover um corte na casca e então liberar o material amiláceo, o próprio amido, para o processo. Outra função da moagem também é promover a diminuição do tamanho da partícula do amido, de modo a aumentar sua área superficial, que futuramente vai ocasionar um aumento na velocidade de hidrólise do amido. Aqui em cima, uma moega recebendo o amido diretamente dos silos e passando por um moedor. No processo de moagem, a gente tem desde pequenos moedores manuais domésticos, passando a moedores mecânicos motorizados de microcervejarias, grandes cervejarias já tendo moinhos ainda maiores, que são acoplados às moegas, que direcionam o malte proveniente dos silos, e grandes e imensas cervejarias têm bateladas
salas com 4, 6, 8, até 10 moinhos em sequência recebendo maltes o dia inteiro provenientes aí das moedas dos sul. Então, malte moído. O aspecto que o malte tem que ter ao ser moído é o pó, fragmentos brancos do amido, mas com cascas íntegras. Então, a gente tem que ter cascas íntegras que serão necessárias para o processo de clarificação futura do mosto cervejeiro e o pó proveniente aí do amido. Os adjuntos. Então, os adjuntos podem ser definidos como carboidratos não maltados de composição apropriada e propriedades que beneficamente complementam ou suplementam o malte de cevada, ou ainda como usualmente são considerados fontes não maltadas de açúcares fermentescíveis. Os adjuntos cereais mais comuns são o milho, o arroz e o trigo, mas também podem ser utilizados ainda o sorgo, a aveia e o triticale, que são adicionados na fase de preparação do mosto cervejeiro, utilizando-se das enzimas contidas no próprio malte para hidrolisar o amido existente em açúcares fermentescíveis. Então, a gente vê muito sendo utilizado na indústria cervejeira nacional o milho e o arroz para as grandes cervejarias. As enzimas desdobram o amido contido no próprio malte e podem ainda hidrolisar o correspondente a 50% do peso de malte, em forma de adjunto amilase acrescentado, sendo necessário, acima desse limite, a adição de enzimas suplementares. Ou seja, se você tem um malte de cevada e vai adicionar um outro composto, um outro adjunto não maltado, as enzimas presentes na cevada já adicionada dão conta de até 50% a mais do peso que tinha de malte. Ou seja, se eu tenho 10 kg de malte, eu consigo quebrar amido de mais 5 kg de milho, por exemplo. Quando da utilização de adjuntos na forma de açúcares cristalizados ou xaropes, há algumas vantagens sobre os cereais, como, por exemplo, baixos teores de proteínas, não precisam de pré-tratamento, como, por exemplo, sacarificação, e menores volumes de armazenamento devido à sua maior concentração. Ou seja, já chega para trabalhar com extrato, com xarope, com cristalizado. Entretanto, altas concentrações de glicose podem causar efeitos de inibição, denominado de fermentação lenta ou fermentação por arraste. Você tem tanta glicose presente que a levedura não tem necessidade de digerir tudo ao mesmo tempo. Quando ela tem maltose, maltotriose, ela vai quebrando isso rapidamente para se alimentar. Quando você tem glicose, essa fermentação fica mais arrastada. No entanto, com o avanço da tecnologia de processos enzimáticos, foi possível obter xaropes de maltose, derivados do milho, contendo determinados perfis de carboidratos, como, por exemplo, xarope com alto teor de maltose ou ainda maltose de cereais na forma cristalina. Isso providencia a maltose necessária e correta aí para a produção de cerveja. Então, pessoal, o que eu tinha para dar para vocês era isso. Um abraço a todos.